um senhorzinho para na rodoviária e eu pude pregar da palavra de Deus para ele. E ainda mais esse testemunho glorioso que eu pude acrescentar na minha pregação para ele. E um dia Deus há de julgar a terra, né? Então, como todas aquelas dicas que eu pude crescer na fé, no conhecimento, busca a palavra, oração, jejum, pregação, seminário, louvor, palavra, tudo. Mas Deus saiu mandando eu orar. Eu orei, mas deu uma chuva, o ônibus parou na rodoviária, deu uma chuva, e essa chuva fez o ônibus parar na rodoviária, para outro ônibus vir do interior, para do outro lado do buraco, a gente atravessou o buraco por dentro, levar os velhinhos tudinho, para que a palavra ela pudesse ser pregada de uma forma mais incisa, mais eficaz, mais concernente. Que testemunho glorioso, né? Só se te falar, Deus ele fala com a gente. Filho meu, faz assim. Filho meu, ouve a minha voz. Filho meu, obedece a minha orientação. Sabe um dos segredos mais gloriosos para o céu de Deus? Eu me sei com Deus, 4 letrinhas só. O, B, D, C. Obedecer a voz, obedecer a Deus, ao seu Deus. Obedecer ao seu Deus, ao Espírito Santo, a Deus. Isso dá muita vitória. É você seguir no tempo profético, seguir na orientação do Pai, seguir em Deus. Aí você verá a glória de Deus. Eu pude pregar para o Senhorzinho, para um velho, um glorioso, e Deus tinha dado um livramento, porque também, se fosse nós que estávamos andando e dessemos o ônibus caía dentro do buraco. Mas deu antes e o buraco se afundou ali, graças a Deus. E o ônibus pôde parar antes que alcançasse o ônibus. E eu pude pregar. Então, não, vocês estão entendendo. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Uma voz forte, que se manifesta ao homem, que um dia se manifestou ao homem. Um dia brilhou no coração do homem. Aleluia, filho de Deus. Uma luz brilhou no meu caminho. Andava só e perdido. Deus ele nos diz que andávamos como ovelhas errantes e Ele nos amou e trouxe para o seu redil, né? Então Deus ele fala conosco, né? Então pela fé entendemos que o universo foi feito. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício excelente, mais do que Caim, né? Pela fé Enoque foi transladado, né? Pois é impossível agradar a Deus se não tiver fé, né? Se não tem fé, né? Então, irmãos, Deus ele vem falando ao nosso coração e a voz dele é como uma voz de muitas águas e mansa e delicada também, né? A gente sente quando Deus fala conosco. A gente sente quando Deus fala conosco, né? Quando Deus esse Deus estava ali com Adão e Eva, estava com Abel, estava com Sete, estava com Enoque, estava com Enos, estava com todos os personagens de Noé, né? Estava com todos os juízes, os sacerdotes, né? Os reis de Israel, né? Desceu pessoalmente para falar com a voz de Deus é como a voz de muitas águas, ninguém detém. É a voz que feriu Lúcifer ali, ó, lá com Martinho Lutero, né? Onde o inimigo menos esperava, Deus pegou a espada e tome, né? Feriu o maldito, né? E hoje temos a condição de pregarmos, falar mais do Evangelho da paz ao vosso coração. Graças e outros vários testemunhos, como fala o Espírito Santo, ele é fiel, mas isso é uma coisa que Deus também está colocando assim na minha mente. Fidelidade do Espírito Santo, fidelidade. Se aonde Deus te deixou, Ele vai para onde você ficou. Aonde o Espírito Santo ele é fiel, Ele está na igreja, Ele está contigo em casa, Ele está com o irmão que ora para ti, Ele está com você. Às vezes até o irmão que está orando por você há muito tempo, né?
Irmãos, às vezes a gente tá até alcançou uma formatura, um empregozinho, né, para nossos pastores, nossas igrejas, né, seu emprego, né, na pregação aqui da palavra. Alcançou um empregozinho, alcançou até uma, né, mas eram irmãos que estavam orando de joelho. Não estava ali, lá no nascimento de Jesus, né? Era de noite, quando foi visto a estrela de Belém. Mas os 3 pastores estavam acordados. Enquanto o mundo está dormindo à noite, a igreja está acordada. E o irmão acordado espiritualmente orando por ti. Aí tu volta aos caminhos do Pai. Isso acontece comigo literalmente. Isso aqui que eu estou fazendo aqui é fruto de oração mesmo. Um dia alguém pagou um preço feito minha mãe, pagou um preço minha família, pagou um preço, entendeu? A igreja paga outro preço, né? O Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis para nós paga outro preço. O Senhor Jesus que derramou seu sangue paga outro preço. E alcança Deus e a glória eterna do Criador, que é dono da nossa vida, dono da existência, Pai das nossas vidas, Senhor absoluto da existência, pagou um preço onde ele se manifestou de seu Filho unigênito por amor para nós, para que a gente pudesse saber que Deus existe. E nos fez, né? E nos fez com essa estrutura que temos, né? De barro. Né? De barro de ser massa, com estrutura fraca, né? Mas dentro de nós tem imortalidade que aponta sempre para cima. Dentro de nós temos esse segredo, a imortalidade. Então, a fé, irmãos, ela é gigantesca demais. Ela é gigantesca. A fé, ela faz o homem contemplar as coisas, a glória de Deus. Contemplar quem é Deus, contemplar a natureza divina do Criador. E assim você voltar para os braços do Pai, assim como estava lá no início. Lembra-te, né? Também Deus é fiel, o Espírito Santo é fiel. Começa com jardim, né? Aí já está onde? Uma cidade. Não, começa com jardim. Um jardim. E estamos numa cidade celestial, Nova Jerusalém. Deus é assim, abundante. Deus é abundante. Deus cura através do médico. Deus não tem limite. E cura principalmente através da sua palavra. Louvado seja Deus. E cura principalmente através da sua palavra, né? Deus, ele quer operar na nossa vida. Basta a gente dar ouvidos, né? Então, todos esses projetos, essas coisas que Deus faz, a gente tem que crer no nosso coração. A Arca da Aliança era levada pelos levitas, né? E a manifestação de Deus estava ali. A Arca da Aliança significa a presença de Deus. Aonde tem a Arca da Aliança, há também a presença de Deus, né? Só eram levados os levitas, que eram das tribos das tribos de Israel, que era consagrada, ficou sendo consagrada para levar as coisas de Deus, né? Hoje todos nós, através do sangue de Jesus, podemos conduzir a palavra de Deus, o testemunho da verdade. Estamos revestidos com a palavra de Deus, estamos santos, santificados, purificados. Basta crer, independentemente de pastor, de igreja, de tudo. Ele tem um projeto a realizar e nada vai deter esse projeto, não. Graças a Deus, né? Ele utiliza esses meios, a fé que nós temos, utiliza o nosso coração, a nossa sensibilidade para ouvirmos o que Deus tem para nosso coração, né? E cada vez mais a gente vai compartilhar da glória eterna, né? O Evangelho está sendo proclamado, está sendo dito. Desculpa, irmãos. Está sendo pregado cada vez. Aí a porcentagem de cristãos não tem aumentado gradativamente. Desculpa, irmãos. E o poder do Evangelho tem sido manifestado, né? Tem sido manifestado literalmente. Cada vez mais líderes, né? Subindo líderes e mais líderes do Evangelho. Mas o líder total aqui é o Senhor Jesus Cristo, né? A glória é dele. Pastor não leva ninguém para o céu. Quem leva é o Senhor Jesus. Uma experiência
pessoal da tua alma com o Salvador. Nem pastor, nem igreja. Certo? Religião religa. A igreja fala da palavra, mas você precisa ter uma experiência de salvação. Só você e Deus. Só ouvir Deus, entender Deus, saber que Deus está dentro do teu coração. A igreja ela é uma agenda, ela é uma extensão de Deus, mas jamais vai trazer a salvação. Inclusive existem igrejas ao modo do catolicismo. Lembrar da Santa Inquisição, todas essas coisas, igrejas atuais, né? E nem vamos dar nossas pérolas aos porcos, né? É muita coisa, pessoal, muita coisa, tá certo? Vamos ajeitar a gravata, foi dada massinho, né? A gravata, mas eu tenho essa autoridade do Evangelho, a minha autoridade, louvado seja Deus, e Deus não vem levar só massinho, não. Deus não vem só levar só obreirozinho, não. Deus não vem levar só pastorzinho, não. E o Martinho Lutero, dos louvores que ele mesmo fez, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende seus... Feito por Martinho Lutero. Então Deus, esse Deus, e Deus, ele tem mistério.